Gálatas 5,16 diz assim: digo, porém, andai em espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne. Toda vez que a gente lê um versículo desse, a gente fica pensando: o que será que Paulo está querendo dizer com isso? Andar em espírito, né? Se você é um crente novo, você não vai entender nada do que ele está falando. O que será que esse cara está falando? Andar em espírito? Vou virar um fantasma? Vou virar sei lá. Então a gente precisa entender o contexto que está sendo falado, amém? O que eu quero dizer para vocês é o seguinte: o nosso espírito, porque nós somos três partes, espírito, alma e corpo, amém? O nosso espírito, quando a gente aceita Jesus como Salvador, a palavra de Deus diz que a gente nasce de novo. O nosso espírito é regenerado. Ele não é remendado. É maravilhoso isso no Evangelho. Ele não é... Jesus não faz uma meia sola no nosso espírito. Deixa eu dar uma meia sola nesse espírito. Não. O espírito regenerado de um crente, ele é nascido de novo, de uma vez por todas. Ele é regenerado. A palavra regenerado significa significa de novo, generado significa gerado. Então regenerado significa gerado de novo, mas em espírito. A nossa carne continua a mesma coisa, a nossa mentalidade continua a mesma coisa, as nossas emoções provavelmente continuam a mesma coisa, mas o nosso espírito foi regenerado. Diga amém a isso. Amém. Porque você precisa entender isso, tá? Só que o espírito regenerado, ele vai precisar de uma mente renovada, porque a mente, ela tem um monte de vícios da velha natureza. Quem foi regenerado foi só o espírito. Então o que a Bíblia ensina? Que nós devemos ser transformados pela renovação da mente. A mente precisa passar por um processo de aprendizado de coisas espirituais, que é o que vocês estão fazendo aqui, tá bom? É o que eu tenho falado nas aulas passadas. Eu tenho falado que a mente renovada é o que nos faz andar em espírito. Preste atenção nessa frase, que é muito importante. A mente renovada é o que nos faz andar em espírito. Se você tivesse uma caneta, você podia escrever essa frase, é poderosa. Então eu pergunto para você o seguinte: o que é que nos habilita a andar em espírito? Responda, segundo o que eu falei. O que é que nos habilita a andar em espírito? Amém. A mente renovada. A mente renovada, exatamente. Se você não renova a sua mente, você jamais vai andar em espírito. Então, quando você lê esse texto de Paulo, andar em espírito, você precisa dar a explicação que o pastor está dando, para você entender o que ele está falando. Você não vai andar em espírito se você não renovar a tua mente com a verdade do Novo Testamento, com a verdade do Evangelho. Sem ter o entendimento do software, o hardware não funciona. O espírito não funciona. É preciso renovar o software. Estou usando uma linguagem de computador, né? Nós precisamos renovar o programa da mente. Então, andar em espírito é uma maneira de pensar. Escreva isso. Andar em espírito é uma maneira de pensar. É uma mentalidade. Então, quando Paulo fala andar em espírito, ele está falando o seguinte: aprenda a ter uma mente espiritual. E vocês vão andar em espírito com certeza. Tá? Eu vou abrir um outro texto aqui de Efésios, capítulo 2, versículos 3 e 4. Eu gostaria que você prestasse bem atenção nesse texto. No próximo slide vai ter um pedaço do texto que vai estar em sublinhado, vai estar em negrito. E eu queria que você prestasse muita atenção naquele texto que vai estar sublinhado, porque é o coração do que eu vou falar aqui. Então nesse texto diz assim: e vos vivificou
Ele, Jesus, nos vivificou. Significa que ele gerou o nosso espírito de novo. É isso que significa vivificar. Deu vida ao espírito. Tá bom? Estando vós mortos em ofensas e pecado, em que noutro tempo andastes, segundo quem? Segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe. A palavra príncipe significa o governador das potestades do ar, do espírito que agora está atuando ou opera nos filhos da desobediência. Paulo está chamando aqueles que não são cristãos de filhos da desobediência, não porque eles voluntariamente estão desobedecendo, mas pela ignorância deles, eles andam em desobediência a Deus. Vocês estão entendendo? Ok. Entre os quais todos nós também antes andávamos. Agora presta atenção nesse grifo. Como é que nós andávamos antes de Jesus? Andávamos nos desejos da nossa carne. Fazendo o quê? A vontade da carne e dos pensamentos. E éramos por natureza filhos da ira como os outros também. A nossa natureza, ela era carnal. E, portanto, a natureza carnal, ela é inimiga de Deus. Ok? Então, quando Paulo fala ali que nós andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, a primeira coisa que as pessoas pensam é que Paulo está falando de imoralidade. Ele não está falando de imoralidade. Quando eu me converti e eu li esse texto, eu olhava assim, Paulo está falando aqui de sexo, de coisa, porque a gente está falando, a gente vê a vontade da carne e todo mundo acha que a vontade da carne é só sexo. A maioria das pessoas associa, principalmente os crentes mais radicais, eles acreditam que a vontade da carne é só sexo. Paulo não está falando nada disso. Paulo está falando que o ser humano normal, normalzinho, que se comporta bem, direitinho, mas que não tem a regeneração, que não tem Jesus e, portanto, o espírito não é regenerado, ele está na carne, por natureza. Ele nasceu na carne, ele é filho da carne. Jesus falou assim, presta atenção, Jesus falou em João capítulo 3, ele falou para Nicodemos, ele disse assim, o que é nascido da carne é carne, mas o que é nascido do espírito é espírito. Então uma coisa não dá para gerar a outra. Esses caras que estão andando na carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos da carne, só estão fazendo isso porque a natureza deles é essa. Eles não têm uma segunda natureza mais poderosa. Eles são filhos da carne. Portanto, tudo que eles pensam é segundo a carne. Tudo que eles fazem é segundo a carne. Mesmo as coisas boas. As boas atitudes deles estão sendo feitas na carne. O amor que eles praticam está sendo praticado manchado pela carne. É por isso que a gente precisa de salvação. Porque o nosso melhor amor sem Jesus é carnal. Porque está manchado pela natureza carnal. Vocês estão entendendo o poder disso? A gente não pode chegar para Jesus, Senhor, eu amei tanto na terra, eu fiz o que era bem, porque o nosso bem é poluído pelo mal. Não é um bem perfeito. Então a gente precisa de uma regeneração. Deus precisa colocar em nós uma natureza não poluída pelo pecado. Entenderam isso? E Ele faz isso quando Ele faz você nascer de novo. Ele coloca em teu espírito um espírito santo, regenerado, purificado, permanentemente santo. O teu espírito não peca mais. Se você pudesse crer nisso de coração, você ia falar um amém agora. Amém. Amém. Sabe por quê? Porque esse evangelho que eu estou pregando, ele não é pregado nas igrejas de modo geral. As igrejas de modo geral acreditam o seguinte, que você quando vem para Jesus, você tem uma meia sola de Jesus. E se você dá uma deslizada, você já está no inferno de novo. Você está em pecado, você caiu da graça, você está longe de Deus. Eu não vou entrar nem nesse detalhe, porque é muito profundo isso que eu estou falando. E eu já conheci pessoas que
Tudo é pecado. Tudo é pecado. Tudo é Então, pecado. o meu objetivo, Você pode viver assim. o meu objetivo é transformar a mente desse pequeno grupo numa mente absolutamente cristã. Você precisa se enxergar como Jesus te enxerga. Jesus não nos enxerga na carne. Amém, igreja? Amém. Mesmo a nossos deslizes, ele não está enxergando. Ele separa a nossa identidade do nosso comportamento. Só Jesus faz isso. Crente não faz isso. Crente mistura o teu comportamento com a tua identidade. Entendeu? Eu tenho visto na nossa igreja, chega gente de outras igrejas acusando todo mundo, apontando o dedo para todo mundo, porque mistura a identidade do espírito com o comportamento da alma, da carne. Jesus, nós vamos aprender aqui no Evangelho que nem Jesus, nem o apóstolo Paulo, nem os apóstolos de modo geral enxergavam os cristãos na carne. É o que Paulo fala em Coríntios. Paulo fala assim: de agora em diante a ninguém conhecemos segundo a carne. Ou seja, é como se eu estivesse falando para vocês: eu não conheço mais a Lu na carne, eu não conheço mais a Dani na carne. Quando eu olho para ela, quando eu olho para o Giovanni, eu preciso contemplá-lo em espírito. Porque se eu contemplar as falhas do seu caráter, ou da sua personalidade, ou do seu temperamento, e disser esse sujeito ou essa pessoa não são cristãs porque não tem ainda o seu caráter firme, eu estarei cometendo um erro tremendo contra o Evangelho. Porque o Evangelho trabalha primeiro com a âncora poderosa de um espírito regenerado. E daí, a partir desse espírito santo e regenerado, em plena unidade com Deus, é que se desenvolve toda a questão da transformação da mente, dos sentimentos e do comportamento. É profundo o que eu estou falando aqui. Mas isso não é pregado nas igrejas. Eu vou mostrar para vocês dentro de poucos minutos que não é pregado nas igrejas isso. Tudo bem, pessoal? Então, o homem natural, que é o homem que ainda não nasceu do Espírito, ele anda segundo a carne. Está todo mundo andando segundo a carne. Não porque eles querem, mas é porque é a natureza deles. A natureza é completamente carnal. E nós, que já temos a nova natureza, nós já não temos a natureza da carne, foi crucificada em Jesus Cristo. O que resta em nós é apenas o vício da velha natureza. Ou seja, nós não somos carnais, nós somos espirituais e podemos estar andando segundo a carne. Nós não somos carnais. Nenhum crente nascido do Espírito pode ser chamado. Ele pode ser chamado de carnal no sentido de que ele está andando em harmonia com a velha natureza. Nesse sentido, ele pode ser chamado de carnal, você está entendendo? Mas, tecnicamente falando, ele é espiritual. Ele tem uma nova natureza. Ele só está andando segundo a carne porque ele não decidiu ainda andar segundo. Fazendo algumas coisinhas ainda. Ele não está andando segundo a natureza real dele. Qual é a tarefa do pastor da igreja? É despertar a igreja para essa verdadeira identidade que você possui. Para que você não ande mais segundo a carne e segundo os pensamentos da carne. Entenderam isso? Você precisa entender quem você é em Cristo. De modo geral, a gente precisa aprender que a gente não é o que a gente pensa. A gente é espírito. Quando a gente faz a vontade de pensamento, a gente está correndo um grande perigo. Nunca faça a vontade do teu pensamento. Obrigue o teu pensamento a fazer a tua vontade. Isso é o que cristão faz. Os carnais fazem a vontade do pensamento automático. Ao longo da vida, o nosso pensamento vai ficando automatizado pela maneira de pensar. Mas agora em Cristo, a gente fala, pausa. Eu analiso cada pensamento meu para saber se ele está em harmonia com o Cristo que habita em mim. Esse é o processo da renovação da mente. Eu não sou mais automatizado
pelos pensamentos. Eu não faço mais a vontade da carne e dos pensamentos de maneira automática. Tudo bem, turma? E eu vejo a maioria dos cristãos, maioria não, boa parte deles, continua fazendo esse automatismo. Sabe? Muitos ainda soltam palavrão. Por que soltam? Porque é um automatismo da velha natureza, certo ou não? A gente acostumou tanto a falar bobagem e agora a gente não pensa e a gente fala. Então a gente tem que retrazer a mente e falar, não, a minha natureza não é mais essa. Amém? Glória a Deus por isso. Então a renovação da mente consiste em não obedecer pensamentos, mas dominar os pensamentos. Eu não obedeço pensamentos, eu domino pensamentos. E isso precisa de uma coisa chamada vontade. Tá bom, pessoal? Vontade é fundamental. Sem vontade, o crente não vive. Você precisa exercitar a sua vontade. Tudo bem? Então, sempre haverá, vocês concordam comigo que haverá uma tremenda batalha na nossa mente? Entre o pensamento carnal e o pensamento espiritual? Essa é a guerra. Essa é a guerra. Porque a nossa mente, ela é carnal por natureza. O que a gente está tentando fazer é trazê-la para a verdade do Espírito. Mas ela se recusa. Ela quer continuar carnal. E Paulo fala isso em Gálatas, capítulo 5, versículo 17. Olha lá o que Paulo fala. Paulo diz assim, pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito. E o Espírito o que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que vocês desejam. Vocês não fazem o que vocês desejam. Se a carne deseja algo, o teu Espírito deseja outra coisa. E se o teu Espírito deseja algo, a tua carne deseja outra coisa. Eu vou entrar em detalhes daqui a pouquinho no final da lição. Tudo bem, turma? Agora, sabe o que acontece com a igreja? De modo geral, a igreja cristã evangélica, ela procura mudar os frutos da pessoa e não a raiz da pessoa. Isso é um grande problema que a gente estava conversando aqui no início. Quando você vem para Jesus nessas igrejas, as pessoas querem te mudar à força. Você tem que se amoldar a um comportamento rapidinho. Você tem que parar de fumar, você tem que botar uma saia, você tem que parar de usar batom, você tem que mudar comportamento. Porque senão você não é de Jesus. Não é assim que eles pensam? Jesus nunca trabalhou assim. De verdade, nem os apóstolos trabalhavam dessa forma. Você pode pegar todas as cartas dos apóstolos e eles trabalham primeiro eles trabalham sempre. Pega Paulo, por exemplo. Analisa as cartas de Paulo. Primeiro ele fala quem você é em Cristo e o que Jesus fez. Lá no final que ele fala assim, portanto, agora mudem o comportamento. Ele vai falar de comportamento só no final das cartas. O que crente faz? O cara acabou de chegar na igreja e ele quer mudar o comportamento do sujeito. O cara fala palavrão, meu irmão, você tem que parar de falar palavrão porque você é de Jesus. Não é assim que funciona. O cara precisa saber quem ele é primeiro, porque não faz sentido parar de falar bobagem, sem saber quem eu sou em Jesus. Então os crentes trabalham procurando mudar primeiro os frutos das pessoas, mas eles não mudam a raiz das pessoas. Ok? Para você mudar comportamento, você tem que mudar entendimento. Escreva isso. Para mudar comportamento, tem que mudar entendimento. Se você não mudar entendimento, você vai formar como um cachorrinho amestrado. Você vai ter um bocado de gente com aquele comportamentozinho, como é que fala? Condicionado, porque está cheio disso nas igrejas. Gente condicionada. Para mudar o comportamento, tem que mudar o entendimento. Concorda comigo? Você quer ver como você muda automaticamente? Quando você começa a entender o Evangelho, você muda automaticamente. Não precisa forçação de barra, não precisa pastor pegar no seu pé, não precisa a patrulha da Assembleia de Deus ficar te vigiando.
onde é que você está indo, o que você está fazendo, o que você está falando. Isso não é evangelho. Isso é patrulhamento. Concorda comigo? Não dá na minha vida, não. Então aí você percebe que os crentes, eles procuram mudar os frutos da pessoa em primeiro lugar, e não a raiz. Nesta igreja nossa, a gente procura mudar a raiz do ser humano. E por isso eu tenho pouca gente. Porque se eu fosse manipulador e quisesse mudar você na forçada, eu ia ter um rebanho enorme. Mas aí não seria ovelha, seria um monte de bode vestido de ovelha. Aquela roupa bonitinha, aquela coisa bonitinha, mas por dentro as pessoas estão cheias de problemas, cheias de angústia, cheias de medo de Deus, não entende Jesus, não entende o Evangelho. Todas religiões, tá? Pois é. Então, queridos, a renovação da mente implica, primeiro, em conhecer a nova natureza que a gente tem. Quem nós somos em espírito é o que a gente precisa conhecer. Essa compreensão lida com o comportamento automaticamente. Amém? Vou dar um exemplo para vocês aqui. Como é que um crente com a mente renovada pensa e como que um crente com a mente não renovada pensa. Vamos ver? Um crente com a mente não renovada pensa assim: eu sou um pecador salvo pela graça. Eu escuto isso direto. Quem é você? Eu sou um pecador, mas eu sou salvo pela graça. Um crente com a mente renovada pensa assim: eu estou morto para o pecado. Eu não sou pecador por natureza. Portanto, o pecado não terá domínio sobre mim. É assim que um crente com a mente renovada pensa. Compara uma coisa com a outra e vê se é igual. A maioria dos cristãos pensa daquela primeira forma. Quem é você? Eu sou um pecador salvo pela graça. Você não é um pecador. Se você foi salvo, Jesus te regenerou e te deu uma natureza não pecadora. Você só consegue parar de pecar se você se assimilar como não pecador. Mente. Se eu penso, eu sou pecador, adivinha o quê? Vou pecar. Eu vou pecar que nem um doido. Porque na minha cabeça eu não me assimilei como não pecador. Eu não acredito nisso. Se eu não acredito, o que nós temos na mente? Fé ou incredulidade? Então preste atenção. A palavra de Deus diz algo. Eu digo outra coisa. A minha mente está incrédula. Quando eu digo assim, eu sou pecador, eu estou negando o que a palavra de Deus diz. Porque a palavra de Deus diz que eu estou morto para o pecado. É isso que a Bíblia diz. Você tem dúvida? A Bíblia diz em Romanos que todos nós estamos mortos para o pecado. Aonde? Na alma? Não, a alma continua viva para o pecado. Se você não tiver cuidado, você peca. Aonde é que a gente está morto para o pecado? Qual a área da nossa vida que está morta para o pecado? Vocês sabem? No Espírito. Portanto, você precisa andar em Espírito para não cumprir a concupiscência da... Matou a charada do apóstolo Paulo. Se você anda em Espírito, o poder que está nele te ajuda a não pecar. Mas se você com a tua mente fala assim, não, eu sou pecador, adivinha o quê? Você cai de novo na esfera do pecado. Tudo depende de como você pensa. E as igrejas não ensinam você a pensar. As igrejas falam, você é um pecador, você é um injusto, você é indigno na presença desse Deus digno. Não, a palavra de Deus fala que eu sou filho amado. Quem falou que um filho de Deus é indigno? Vocês estão vendo a diferença? Você não é indigno. Você é lavado pelo sangue do Cordeiro. Você é reto na presença de Deus. Você tem a justiça de Cristo implantada em você. É preciso conhecer a Bíblia. Você pega Romanos capítulo 5 e Paulo fala que a justiça de Cristo foi implantada em mim. Olha só, ele plantou a justiça do seu próprio filho nesse sujeitinho que você está enxergando aqui na sua frente. Eu não sou pecador, eu sou justo.
E você precisa ter essa coragem de dizer isso com a sua boca. Eu sou justo em Jesus Cristo. E o diabo cai na tua presença. Porque o que o diabo espera é que os crentes não falem isso. O diabo quer que você continue se assimilando como pecador, se enxergando como indigno, como pecador, como miserável, como um sujeito que está sempre aquém do Pai Celestial. Para poder tirar alguma coisa daquela pessoa. Exatamente. Qual é o trabalho de Satanás? É negar tudo que a palavra de Deus está dizendo. Eu vejo que vocês estão assimilando isso, está entrando na mente de vocês. Mas vocês estão compreendendo o que eu estou falando? É muito poderoso o que eu estou falando. A maneira como você se enxerga, ou como você pensa a respeito de você mesmo, determina o teu comportamento diante de Deus e das pessoas. Se você se assimila como pecador, você vai pecar. Mas se você disser como Paulo disse, que você está morto para o pecado, e o pecado não terá domínio sobre você, você não vai pecar. Porque você ganha poder na hora. Você ganha poder. Um poder que já está em você. Só está precisando dessa torneira aqui. Você precisa abrir essa... agora a chave. A chave, irmão. Exatamente essa palavra. A chave do sobrenatural que está em nós é a mente. Essa é a chave. E ela está na tua mão. Ela não está na mão do pastor. O pastor só está ensinando isso. Se você não se decidir... A maneira como você tem que agir. Se você tem que decidir todos os dias a andar segundo o Espírito. Tudo bem, turma? Beleza? As declarações poderosas do Novo Testamento, elas não são cridas. Elas não são cridas, nem incorporadas pela maioria dos crentes. Infelizmente. Eu digo isso com muita tristeza. Porque se a igreja de Jesus aprendesse a pensar como Jesus quer que ela pense, Satanás seria derrotado no mundo, 2 palitinhos. O mundo seria transformado por uma mentalidade transformada. Se a gente pensar como Jesus pensa, o mundo é transformado. Mas se a gente pensar como crente bitolado pensa, a gente está lascado. Desculpa a expressão. Entendeu? Esse é o problema. Porque o que se ensina nas igrejas não é evangelho. Então vamos ver, por exemplo, Romanos capítulo 6, versículo 2. Olha o que a palavra de Deus diz ali, irmãos. Presta atenção naquele versículo ali em cima. Diz assim: nós, os que morremos para o pecado, como podemos continuar vivendo nele? Olha o poder disso. Você se enxerga nisso? Paulo está dizendo que nós, que estamos em Cristo, morremos para o pecado. Quando ele fala pecado, ele não está falando de ações. Ele está falando para a natureza. Ele chama de pecado a natureza pecaminosa. E Paulo está dizendo que nós morremos para essa natureza pecaminosa. Então o contraste, veja só, o contraste é o seguinte: a Bíblia nos diz que estamos mortos para o pecado, mas o crente fala: eu não consigo vencer certos pecados. Você nunca ouviu o crente falando isso? Então, por favor, preste atenção no que eu vou falar, porque é muito importante agora. Ó, a chave da nossa vida, da nossa vitória, é a gente aprender a falar o que Deus fala. Beleza? Não somente falar, mas incorporar no entendimento. A palavra de Deus diz: nós morremos para o pecado. A minha boca não pode dizer o contrário. Porque diz no livro do profeta Oséias, diz o seguinte: como andarão 2 juntos se não houver acordo? Deus quer que a gente entre em acordo com o que Ele diz. Ele está olhando para mim e está falando assim: Israel, Senhor, escuta aqui, rapazinho, você morreu para o pecado. Aí eu olho para ele e falo: mas Deus, o Senhor entende. Eu estou com uma certa dificuldade de vencer a lascívia, a impureza, ou a gula, ou a mentira. Eu estou falando para Deus o seguinte: eu não concordo contigo. Não é isso? Eu falando para Deus: Senhor, por quê? Eu vou mostrar para vocês por que o crente faz isso. E a gente vai fechar aqui
essa lição com a chave de ouro, porque se você entender a mentalidade, a falha da mentalidade cristã, você já está dando um grande salto na vida espiritual, tá bom? Por que o crente fala tudo ao contrário do que Deus fala? Vamos ver. Ele fala assim porque a experiência dele fala mais alto do que a palavra fala. E isso é incredulidade, não é fé. Toda vez que a minha experiência, aquilo que eu experimento na minha vida, fala mais alto do que Deus está falando, é porque eu estou sendo incrédulo. Porque se eu crer, se eu tirar essa incredulidade de ação da minha mente, imediatamente aquela fé que você aprendeu, ela surge. A fé do Espírito surge na hora, porque a incredulidade foi diminuída. Lembra disso? Onde é que está a incredulidade nesse ponto? Deus está falando assim, você morreu para o pecado. Eu estou falando para Deus, Senhor, eu não morri ainda não, porque eu estou pecando, eu tenho vontade da mulherada, eu não sei o que. E começa aquela coisa com Deus. Certo ou não, irmão? Vocês estão entendendo? Eu estou indo bem prático agora. Deus está falando assim, a tua experiência, o que você sente e o que você está experimentando, está falando mais alto do que eu estou falando. Enquanto você fizer isso, o pecado vai ser mais poderoso do que Deus na tua vida. Mas no dia que você falar, é verdade, Deus, o Senhor falou, está falado, eu morri para o pecado, e imediatamente o poder de Deus entra em ação e esse pecado fica debaixo do teu pé. Isso é poder no Evangelho, porque você mudou a chave. Estão entendendo o poder disso? Sabe por que eu vejo crente viciado, crente que não consegue vencer? É porque ele está discutindo com Deus, dizendo, Senhor, eu não consigo. Deus está falando, você consegue, porque você morreu. Ele está falando, Senhor, a minha experiência fala mais alto do que a tua palavra. Enquanto ele colocar a experiência dele em supremacia, acima da palavra de Deus, ele vai afundar. Ele está negando Deus. Ele está negando a verdade. Foi claro ou não? Claro. Mas isto se aplica a toda a palavra de Deus, toda. Por exemplo, vamos pegar um exemplo na área financeira. Aliás, escreve isso daí. A renovação da mente coloca a palavra acima de qualquer experiência. Se você não colocar a palavra de Deus acima da tua experiência, você não está renovando a mente. A tua mente continua pensando carnal. É poderoso o que eu acabei de dizer. Você só está renovando a mente o dia que a palavra de Deus está tomando primazia no teu pensamento. Ela é mais importante do que a tua sensação, do que a tua experiência, do que a tua circunstância. Ok? Olha para Jesus e você vai ver isso. O diabo chega para Jesus e fala assim, se tu és filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Porque Jesus estava com fome. A experiência de Jesus era fome. Mas ele não coloca a experiência dele acima da palavra. Ele fala assim, também está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra. Ele detona Satanás com a palavra, não com a experiência dele. A palavra. Uhum. Então, sabe por que a gente tem tanto problema na vida? É porque a palavra de Deus não tem a primazia que tem na nossa vida. Porque quando a gente honra a palavra de Deus, Deus sempre manifesta o poder dela em nós, através de nós. Tudo bem, Bruno? Isso é verdade, eu tenho experiência disso. Ah, pastor, o senhor Então é isso. sabe da experiência. Aí, olha só, na área financeira, eu vou terminar aqui. Eu espero que a gente possa vir a semana que vem, porque a gente vai continuar a aprofundar mais isso. Na área financeira, por exemplo, queridos, a palavra de Deus diz assim, ó, Filipenses 4,19, diz assim, o meu Deus, segundo as suas riquezas,
Ele suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Essa é uma promessa de Deus para a nossa vida, amém? É promessa divina. O que Paulo está falando é o seguinte, se você ver o contexto anterior do que ele estava dizendo, é o seguinte: se você cumprir o propósito de Deus na generosidade, se você for um canal de Deus e falar, Senhor, eu quero ser um vaso, um canal, onde o Senhor possa vazar através de mim para o teu reino e para as outras pessoas. Se você fizer isso, ele fala o seguinte: Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Ai, que gostoso, né? Amém? Não é gostoso, gente? As coisas de Deus é maravilhoso. Então, a gente vê isso, mas a experiência ela fala mais alto na vida da maioria. Filipenses 4:19, você botou aí? A maioria lê isso e a experiência deles fala mais alto do que a palavra. Como? Por exemplo, na hora da pessoa contribuir para Deus e ela tiver com um certo aperto financeiro, a experiência do aperto vai falar mais alto do que a palavra. Entendeu? Você fala assim, é maravilhoso, como a irmã falou, que bom isso. Mas a carne fala lá, mas se eu der essa grana aqui, vai faltar amanhã ali. E por causa que ele coloca a experiência dele acima da palavra, essa promessa não pode ser cumprida na vida dele. Porque ele está negando a palavra. Entendeu? Mas se ele tiver fé, se ele aniquilar essa incredulidade, e ele falar, Senhor, nem que eu me lasque amanhã, a tua palavra tem que ser verdade na minha vida. Enquanto ele não entrar nesta guerra, nesse jeito que eu estou falando, ele não vai ver essas coisas acontecendo na vida dele. Enquanto ele não falar assim, Deus, eu preciso colocar a tua palavra acima da minha experiência. Se eu me der mal, que eu me dê, mas eu vou esperar o Senhor agir na minha vida. Aí ele está entrando na zona de Deus. Porque ele está expondo-se a um prejuízo por amor a Jesus. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Enquanto você não se expõe a um possível prejuízo, porque você está se segurando na palavra, você ainda não entrou na esfera da fé. Você está na esfera da carne, da segurança da carne. Ah, é poderoso que eu estou falando. É por isso que eu ensino para você. Quando eu estou falando de finanças, é porque é uma coisa que mexe muito com a gente, finanças. Mas eu poderia falar de cura, eu poderia falar de relacionamentos, eu poderia falar de qualquer outra coisa que exige fé. É o mesmo princípio. Entendeu? Quando a palavra de Deus é dada a nós podemos falar assim, Senhor, a tua palavra diz. Portanto, o que eu sinto, o que eu penso, o que acontece comigo fica em segundo plano. Mas a tua palavra, ela tem que ser honrada pelo Senhor. E isso aí é poderoso. O diabo não quer que você aprenda isso. Porque é isso que traz milagre. É isso que traz transformação. É isso que traz mudanças em circunstâncias impossíveis. Porque você está entrando, entendeu? Numa esfera de fé. Você está entrando numa esfera do sobrenatural, da confiança. Isso mexe com o reino de Deus. Isso traz o reino de Deus em ação. Que coisa maravilhosa, né? Amém, irmãos? Então, queridos, se o crente crê nisso com o coração e com a mente, não haverá mais medo de contribuir financeiramente. Ele não terá medo, porque ele sabe que Deus suprirá todas as necessidades dele. Não é ele que se supre, é Deus que o supre. Tudo bem, gente? Sabe quem que supre a minha vida? Não sou eu. Sabe quem supre a sua vida? Não é você. Você é apenas um instrumento de Deus para você. Quem supre mesmo é Deus. E às vezes você lá no seu serviço está acostumado com aquela quantia X.
eu ganho X dólares por mês. E você está habituado com aquilo. Deus quer alargar essa coisa na tua mente. Porque de duas maneiras o reino de Deus trabalha. Deus multiplica o que temos e faz a gente ter mais do que a gente tem. Então são duas maneiras que Deus trabalha. Quando você está sendo abençoado por Deus, aquela mesma quantia você consegue fazer mais com ela do que antes. Amém. Isso é milagre. Eu não entendo. A quantia é a mesma, mas eu estou fazendo mais. É milagre. Segunda forma. Além daquela quantia que eu estou habituado, Deus começa a acrescentar quantias que eu não esperava. Veio um negócio para mim que eu não estava esperando. Uma outra porta se abre que eu não... como é que fala? Um imposto de renda que eu não esperava vem pelo correio. Estou cansado de ouvir testemunho assim. Chegou um cheque. Sabe, existem tantos modos poderosos do Senhor trabalhar, mas Ele trabalha segundo as suas riquezas em glória. Ok, gente? Olha, o que significa isso? Que a glória de Deus, ela está sobre todo o universo. A glória dele movimenta a terra, movimenta pessoas. A glória de Deus movimenta clientes. A glória de Deus abre portas. Amém. Oh, que coisa maravilhosa. Amém, Jesus. Se a igreja crê nisso, ela não tem mais medo de contribuir. Aleluia, Senhor. Eu vou andar. Eu quero andar nessa aventura da fé espiritual. Aleluia. Bem-aventurados são os que andam no sobrenatural. Amém. Porque esses renovam a mente. Não andam na carnalidade, entendeu? Andam experimentando Deus, a verdade. Então, vou dar um versículo final e a gente vai acabar. Está sendo importante para vocês, sim, sim? Sim, sim. Amém. Então veja, Romanos 3, versículo 4, a palavra de Deus diz exatamente o que eu acabei de dizer para você. Ela está dizendo assim: sempre seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso, como está escrito. Então, o que ele está dizendo é o seguinte: que a palavra de Deus para você seja sempre verdade e a experiência do homem, aquilo que você experimenta, a tua circunstância, seja tudo mentira. Não é verdade. Verdade é a palavra de Deus. Alguém vai falar assim para você: como não é verdade? Você está sofrendo. Você fala assim: eu estou sofrendo, mas o meu sofrimento não é verdade em relação à verdade da palavra. De Deus. Não é verdade. Meu sofrimento é mentiroso, porque ele é temporário. Ele está tentando mentir para mim. Ele está tentando dizer que Deus não é fiel. Ele está tentando dizer que as verdades de Deus não são verdadeiras. Paulo está dizendo: a batalha da fé se vence quando você coloca Deus como verdadeiro e tudo o mais como mentira. Deus fala assim: você é curado. O meu corpo doente fala assim: não, você está doente. A palavra de Deus diz assim: seja essa doença mentira. E a palavra de Deus continue verdadeira: eu sou curado pelas chagas de Jesus. Está entendendo o poder disso? Aí o cara que não é crente vai falar que você é maluco. Como que você pode dizer que você é próspero se você está tendo dificuldade financeira? Aí, se você der ouvido para ele, você sai da palavra. Porque ele não tem a mente renovada. Ele está olhando você pela circunstância. Ele está fazendo com que você acredite no homem e não no Deus, na verdade divina. Amém? Sempre seja Deus o quê? Verdadeiro. Verdadeiro. E tudo o resto a gente considera mentira, mesmo que seja verdade no contexto do acontecimento. Mas aquele acontecimento, embora esteja acontecendo, em comparação com a verdade divina, ele é mentira. Não se aceite, né? Não aceite o Não aceite. momento. Não aceite. Não aceite. Você tem que ser tenaz na mente. Não, a minha mente é feita. É verdade. Olha para José, por exemplo, no Egito. Ele não considerava o sofrimento dele como verdadeiro. Pensa no que eu estou falando. Todo mundo de fé anda assim.
José não olhava para o sofrimento dele, para a cadeia, para a traição da mulher de Potifar como algo definitivo. Era um cara feliz. E se você perguntasse para ele, por que você está feliz? Ele era feliz. Você está com dúvida? Pega Gênesis e vê um dia que ele chegou para os caras que estavam tudo para baixo e falou, por que vocês estão aí tão cabisbaixo, tão tristes? Para ele falar isso, é porque ele não era igual aos outros, certo? Com certeza. Que se ele fosse, ele não perceberia que os outros estavam. Mas ele falou isso porque o astral, entre aspas, dele era elevado. Ele considerava a palavra de Deus como verdade. E aquela coisa que ele estava passando como mentira. E tanto é que Deus falou assim, e porque você considera a minha palavra verdade, agora eu vou te colocar como o segundo homem mais poderoso do Egito. Porque a prova acabou. A prova pode durar um momento, mas a honra vem em seguida. Amém. Amém. Amém? Isso é bíblico. É Bíblia. E não tem como negar isso. Deus é um Deus que honra a fé. Ele honra.